pessoal, boa tarde a todos. Nós ultrapassamos aí o tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, que são temas introdutórios ao nosso curso de Direito Ambiental, Teoria e Prática, e agora a gente vai adentrando cada vez mais na prática, né? A partir de agora, no nosso tema 6, nós vamos estudar os espaços territoriais especialmente protegidos. E aí, o que é isso? Bom, isso nada mais é do que espaços territoriais especialmente protegidos. São situações em que determinados espaços, seja porque têm características próprias, seja porque o poder público instituiu por algum interesse ou utilidade, tornou aquele pedaço de terra, aquela área, num lugar que recebeu uma proteção especial, tá bom? E aí nós temos esses espaços territoriais que são o que podem ser especialmente protegidos. São eles a área de preservação permanente, a famosa APP, que a gente vai ver que não é apenas margem de rio, que é a APP, é muito mais do que margem de rio. Zona costeira também, nós temos aí todo um plano de gerenciamento de costa, tá? E que várias áreas com características especiais recebem proteção especial. Nós temos a reserva legal, que é algo que é instituído numa área rural obrigatoriamente, tem um tamanho mínimo, aquilo que ultrapassar pode até ser utilizado como instrumento econômico. Também nós temos as terras indígenas, que há uma discussão interessante se terras indígenas compõem os espaços territoriais especialmente protegidos, eu entendo que sim. E, por fim, nós temos as unidades de conservação, que são categorizadas, ao menos em nível federal, em 14 tipos, e nós vamos estudar cada um desses 14 tipos. Aqui no município de Manaus, que é importante, nós temos um grande público daqui da cidade de Manaus, especialmente do escritório Xuxa do Luz, nós temos outras áreas que são consideradas espaços territoriais especialmente protegidos, alguns coincidentes e outros adicionais. São eles: área de preservação permanente, mantém; áreas verdes é um tipo de espaço territorial especialmente protegido, especificamente do município de Manaus; fragmentos florestais urbanos, também especificamente do município de Manaus; praias, ilhas, cachoeiras, orla fluvial e os aforamentos rochosos associados aos recursos hídricos, também especificamente do município de Manaus; e unidade de conservação, desta feita não apenas as 14 coincidentes que temos no nível federal, mas algumas adicionais também que a legislação ambiental municipal criou, tá certo? Muito bem. Então passamos ao estudo das APPs. Professor, o senhor acabou de falar que a APP não é margem de rio, mas a primeira coisa que o senhor mostra é uma margem de rio. Porque provavelmente a mais importante tipografia de APP que nós temos são aquelas que se encontram nas margens dos rios. E aí tem todo um regramento, toda uma tabelinha que é trazida pela legislação ambiental, que coloca a largura da margem do rio protegida em função da largura do próprio rio. Então há uma tabelinha, não é uma tabela física que está na lei não, tá? É um pouquinho mais complexo, mas a gente trouxe aí em formato de desenho, até para ficar mais didático, né? Então nós temos ali no nosso desenho uma nascente. Então a nascente, o que é? Um olho d'água. Você pega um compasso de 50 metros, tá? Você pega um compasso de 50 metros e mede um raio. Mediu esse raio de 50 metros, tudo aquilo ali é protegido. Tá? Tudo aquilo ali é protegido. Agora esse olho d'água, ele vai fluindo água até desembocar no mar, né? Então, a depender da largura desse espelho d'água, também teremos uma largura de APP em ambos os lados do rio, tá? Não é só de um lado do rio, não. Então, se nós temos ali uma largura de rio menor que 10 metros, ainda que seja 50 centímetros, de quanto será a APP em cada lado deste rio? Será de 30 metros.
Então, 30 metros para lá, 30 metros para cá, de um lado do rio, do outro lado do rio, ninguém pode fazer nada, não se pode desmatar. Tá? Por quê? Porque senão você estará incorrendo em até crime ambiental. Infração administrativa nem se fala. Tá? Muito bem. Agora, se a gente tiver um rio que mede entre 10 metros, que é o máximo da cota anterior, né? Até 50 metros, a gente tem uma mata ciliar ali, que deve ser preservada numa largura de 50 metros. Então, se você tem uma casa aqui em Manaus, é muito comum. A cada 3 passos a gente topa no Igarapé, aqui em Manaus. Então, se você tiver uma casa que está muito próxima de um rio, pegue uma trena e meça, porque você vai ter que colocar o seu muro num lugar que respeite essa margem. Senão você vai incorrer num crime ambiental ou numa infração administrativa. Tá certo? Primeiro meça o rio, né? Para saber qual é o tamanho da APP correspondente. Agora, se o rio ele tiver entre 50 e 200 metros de largura, não, isso não existe. Aqui na Amazônia existe, tá? Na Amazônia é muito comum rio de 200 metros, tá? O Rio Negro está aí para dizer isso, né? Então, nós temos aí uma mata ciliar de 100 metros. Professor, margeando o Rio Negro, a gente não tem 200 metros aí de mata ciliar, não. Vamos já falar sobre as áreas consolidadas, tá? Vamos já falar sobre isso. Entre 200 e 600 metros, a gente precisa de uma mata ciliar de 200 metros e acima de 600 metros também, Rio Negro facilmente atinge, em alguns pontos, 600 metros, uma mata ciliar de 500 metros, meio quilômetro. Professor, não estou entendendo. Eu moro numa região em que tem um rio muito largo e não há essa margem respeitada. Eu moro em Belém e não tem essa margem respeitada. O Ver-o-Peso está ali do lado. Se eu cair do Ver-o-Peso, eu estou lá, ali na Baía do Guamá, né? Guajará. Do Guajará? É Guajará, né? Guamá é outro rio que tem lá, perto da universidade, né? Isso. Muito bem. Aqui tem um conhecedor aqui, quase belenense. Então, por que que isso existe? Porque são áreas que foram consolidadas antes da obrigatoriedade da lei. Então, se a obra foi feita, devemos respeitar o quê? O ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, não é isso? Então, se o ato jurídico era perfeito naquele momento, não há que se retroceder. Tá certo? Beleza? Então, é por essa razão que existem algumas áreas que realmente não respeitam, mas são áreas provavelmente consolidadas ou áreas que foram excluídas dessa proteção por ato do poder público, que também é uma hipótese que veremos já já. Bom, gente, então, uma outra modalidade de APP é essa que está no desenhozinho aí, ó, encostas com 45 graus ou mais. Mais de quê? De 45 graus, né? 45 graus ou mais de declive e também ali embaixo bordas dos tabuleiros ou chapadas em até 100 metros ou mais. Então nós temos aqui uma encosta com 45 graus ou mais, então veja que tem uma cobertura florestal aqui, até para evitar o desmoronamento, né? E a mesma coisa, a mesma função ecológica e de segurança aqui nas bordas dos tabuleiros ou chapados. Isso daqui é um tabuleiro, né? Uma área reta assim, também tá com cobertura florestal numa distância de 100 metros a partir da borda. Tá certo? Então isso também é APP, Área de Preservação Permanente, definida por lei. Uma vez que a gente enxerga uma área com essas características, não precisa o poder público instituir, diferentemente das unidades de conservação, que é necessária a instituição. As APPs não. Você olhou, viu as características, está em conformidade com o Código Florestal, aquilo ali é uma área especialmente protegida. Ok? Nós temos também restingas como fixadoras de duna, então quem já foi ali na praia da Ponta Negra, em Natal, já viu ali o Morro do Careca, que tem aquela área, né, bem bonitinha ali de areia e que está proibido de descer ali. Há uns 20 anos atrás podia descer, descer escorregando. Hoje não pode mais. Por quê? Porque justamente aquela é uma área protegida. É uma área fixadora de dunga, tá? Ali tem restingas laterais ali, ó, com
como aquela primeira imagem. Também os manguezais, né? O pessoal de Belém conhece bem manguezal aí, né? Um caranguejinho bom. E nós temos também 50 metros de largura das veredas. O que são as veredas? São os oásis do Cerrado. Tem ali aquela vegetação, né, rasteira. Quando a gente pensa que não, tem ali um oásis aqui no Brasil. Então, é o oásis do bioma Cerrado. Tá? Então, 50 metros é protegido. Tá certo? E nós aí também temos ali topos de morro com características definidas no artigo 4º, né? E também áreas acima de 1,8 km, também são áreas protegidas. Ninguém pode fazer nada ali em cima, tá? Muito bem. E também nós temos as áreas a serem expressamente instituídas pelo poder público. E em que circunstâncias o poder público pode instituir uma APP? Ele pode instituir uma APP quando ele decreta ou declara aquela área como de interesse social. Então, a gente já vai ver o que é interesse social, porque não é qualquer coisa que é interesse social. Tem que estar bem caracterizado de acordo com o Código Florestal. E, além de ser declarado de interesse social, precisa ter alguma dessas 9 funções. Conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchente e deslizamentos de terra e de rocha. Tá? Proteger as restingas ou veredas. Proteger várzeas. Abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção, proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico, formar faixa de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, faixa de proteção, né? Assegurar condições de bem-estar público, auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares e proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. Então, se tiver uma dessas 9 funções, ou mais de uma dessas 9 funções, e o poder público declarar de interesse social, aquilo ali automaticamente já se torna uma APP. Tá? Então, a APP, além daquelas características visuais, características de bioma, que a gente enxerga e compara com o Código Florestal, bateu, então não posso mexer aqui, porque legalmente já foi estabelecido que áreas com essa característica recebem proteção especial. Mas, além dessas áreas, podem ser instituídas, em cima de outras áreas, proteção especial na forma de APP, quando é declarado interesse social e tem uma dessas 9 funções aí. Ok? Então, isso é possível. Professor, qual que é a importância de eu compreender isso? A importância é, você for assessor jurídico de um gestor público e o gestor perguntar, eu preciso proteger essa área, o que eu faço? Eu tenho que decretar uma unidade de conservação? Não necessariamente. Você pode fazer uma APP, desde que tenha essas características. Se não tiver essas características, a gente vai para a alternativa da unidade de conservação. Tá? Muito bem. Agora, como eu falei para vocês, é necessário que haja interesse social. Só que o interesse social, ele não apenas serve para instituir uma unidade de conservação, mas serve também para retirar a proteção daquilo que seria facilmente uma unidade, uma APP. Então, as APPs, elas podem ser suprimidas desde que, por interesse social, utilidade pública e, por último, baixo impacto ambiental. E a gente vai ver, professor, isso é muito vago. Não, não tem nada de vago, porque o próprio Código Florestal define, para efeito desta lei, o que é interesse público, utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. E o que seria isso? Está lá no artigo 3º, inciso 9º do Código Florestal. Interesse social A, B, C, D, E, F, G. Vamos ver? Vamos ver cada uma? Vamos ver cada uma. Interesse social. As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como preservação, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. B, a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade
ou posse rural familiar, ou por povos e comunidades tradicionais, lembrando que povos indígenas são considerados povos tradicionais, tá? Desde que não descaracterize a cobertura florestal existente e não prejudique a função ambiental da área. C. A implantação de infraestrutura pública destinada a esporte, lazer, atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas em lei. Não é à toa que a gente tem campo de futebol na beira do rio, né? E é legal? É legal. Aí, ó, de acordo com a implantação de infraestrutura pública destinada a esporte, lazer e atividades educacionais, né? Nós temos também como interesse social a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas. Áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas nessa lei de 2009, mas antes dessa lei, nós já tínhamos também algo parecido, que foi feito aqui em Manaus, foi muito conhecida aí pelo Brasil todo, que é o Prosamin, né? Veja como o Prosamin se encaixa bem direitinho. Regularização fundiária, ok. De assentamentos humanos, ok. Ocupados predominantemente por população de baixa renda, ok. Em áreas urbanas consolidadas, mais consolidado do que aquilo, era cheio de palafita, né? Ok. Então, nós temos também essa situação de interesse social. Implantação e instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade. F. Atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho outorgadas pela autoridade competente. E, por fim, outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando não existir alternativa técnica, só quando não existir alternativa técnica, e locacional à atividade proposta definida em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Então, senhores, nós temos aí essas hipóteses de interesse social que pode suprimir uma proteção numa área que, a priori, seria uma APP, tá bom? Nós temos também interesse público, né? Não é tão extenso quanto utilidade pública, que não é tão extenso quanto o interesse social, né? Nós só temos aí 5 linhas: as atividades de segurança nacional e proteção sanitária, as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solos urbanos, de solo urbano aprovados pelos municípios, saneamento, gestão de resíduo, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, no caso de mineração, a extração de areia, argila, saibro e cascalho, que está lá no interesse social, né? C. Atividades de obras de defesa civil. D. Atividades que comprovadamente proporcionam melhoria na proteção das funções ambientais. E E. Outras atividades similares da mesma forma do interesse social. Então, senhores, esse é o tipo de coisa que a gente precisa decorar. O advogado ambientalista precisa decorar isso. O juiz ambiental precisa decorar isso. O analista do IPAAM precisa decorar isso, do IBAMA precisa decorar isso? Claro que não. Claro que não. Ele precisa saber que isso existe. Para quando chegar no momento, ele, opa, rapaz, eu sei que isso tem em algum lugar, vou lá no Código Florestal e está aqui, artigo 3º. Tá? E por fim, baixo impacto ambiental, que nós temos aí A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. Tá? Então, nós vamos aí deixar para a leitura dos nobres colegas, porque a minha voz não é das mais bonitas, né? E aí, como eu disse para vocês, não há necessidade de decorar. Você não vai diminuir o seu conhecimento ambiental ou aumentar se você decorar isso ou não, tá bom? Agora, se você decorar, você é um gênio também, tem esse porém, tá certo? Então, abertura de pequenas vias, implantação de instalações necessárias à captação e condução de água de efluentes tratados, implantação de trilha
para o desenvolvimento de ecoturismo, né? Normalmente ali de pequena escala, construção de rampa de lançamento de barcos. Então é isso, tá, gente? Então, baixo impacto ambiental também é possível que o poder público retire a proteção por ato do Poder Executivo de uma área que a priori seria de especial proteção. Ok? Agora, gente, essa data, 22 de julho de 2008, ela é uma data extremamente importante, tá? Porque ela é uma data Cinderela. Ela é uma data Cinderela para algumas permissões. Por quê? No dia 22 de julho de 2008, o governo federal ele baixou o decreto que regulamenta a Lei 9.605, de 98. Esse decreto regulamentador, ele definiu inclusive algumas sanções administrativas e definiu algumas restrições. Então, muita coisa que a gente vai falar daqui para frente, que for anterior a essa data, é possível ser feito. Outras coisas não é possível ser feito. Por quê? Porque a gente está falando de ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido, não é? Então, nas áreas rurais consolidadas até o dia 22 de julho de 2008, é permitida a continuidade e não criação. Se já estiver operando essas atividades que eu vou falar agora, é possível continuar, tá? Então, se você tem um cliente que está sendo autuado, por exemplo, porque está realizando essas atividades, basta pegar a comprovação de que a área era uma área consolidada e que ele já operava essa atividade, que aí você tem a multa aí anulada, né? Então, é permitida a continuidade das atividades agro-silvopastoris, ecoturismo e turismo rural, tá bom? Antes de 22 de julho de 2008, tá bom? Então, gente, APP, fechamos. O estudo da APP está fechado. Agora nós vamos para um segundo tipo de espaço territorial especialmente protegido, que são as zonas costeiras. Então, nós temos aí o manguezal, que é protegido, a gente já tinha dito, né? Questão das restingas e dunas também. Faixas de praia, essas faixas de praia aqui são protegidas, tá? Muito embora em algumas praias aí a gente percebe que o poder público abriu permissão para que algumas delas sejam, sobretudo em Balneário de Camboriú, já está um absurdo aquilo ali, daqui a pouco tem prédio no mar. Nós temos os recifes, os parcéis, os bancos de algas e as pradarias de fanerógamas. Então, isso que está na tela aí, tudo é protegido, tá? Ilhas costeiras e oceânicas e complexos estuarinos também são áreas protegidas, tá? É algo que está um pouco distante da nossa realidade, aqui da Amazônia. Todos esses biomas, a não ser a questão do manguezal, né? Mas a gente já tem conhecimento que essas áreas aí recebem proteção especial, tá certo? Então, rapidamente, a gente passa agora para o estudo da reserva legal. Reserva legal é interessantíssimo. Reserva legal é provavelmente a área especial, especialmente a área de proteção especial, que mais o advogado lida, o advogado fundiário, o advogado ambientalista que mexe com grandes projetos. Por quê? Porque existe um pedaço em toda a área rural que é, entre aspas, intocada. Tá? Ela não pode ser tocada. E o nome dessa área é reserva legal. Por que recebe esse nome? Gente, reserva legal nada mais é do que uma reserva legal. Né? Quem é meu aluno adora quando eu falo isso. É uma reserva, uma área reservada, legalmente protegida. Tá? Agora, você precisa indicar que área é essa, onde está localizada essa reserva dentro da sua propriedade. Sim, você precisa indicar. Você precisa fazer um zoneamento da sua própria área, dizendo, essa vai ser área de uso e essa vai ser a área de reserva legal. E qual o tamanho dessa área de reserva legal? O tamanho, gente, é definido de acordo com o bioma onde a área está. É definido de acordo
com o bioma onde essa área está. Mas uma coisa sempre será zona rural. Na área urbana não se fala em reserva legal. Só se fala em reserva legal nas áreas rurais. Ok? Muito bem. Então, é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável. Olha o princípio do desenvolvimento sustentável que se repete aqui, né? Princípio do desenvolvimento sustentável. Você reserva uma área para gerações vindouras. Tá? Auxiliar na conservação e reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Então, a reserva legal é considerada uma limitação administrativa. Vocês que trabalham com direito administrativo aqui no escritório de maneira muito intensa, que eu sei, vocês sabem perfeitamente o que é limitação administrativa e todas aquelas categorias de limitação administrativa. A reserva legal é um tipo de limitação administrativa, tá? É obrigatória apenas nas áreas rurais, já sabemos disso, e deve ser averbada no registro de imóveis. E aí, gente, uma vez que eu não faço uso dessa área, é evidente que eu tenho que gozar de alguns benefícios tributários, é lógico. E sobre esse pedaço que está averbado como reserva legal, eu não pago o imposto territorial rural, que é um imposto de competência federal, né? Olha aí o direito ambiental se correlacionando com o direito tributário, né? Muito bem. Professor, essa área eu não posso fazer nada, nem olhar para ela? Pode, gente. Se você fizer uso indireto dessa área, sem degradar, né, mantendo as características ecológicas da área, você pode sim se utilizar. E aí eu dou alguns exemplos, né? Exemplo de utilização econômica em reserva legal. Coleta de frutos, óleos, madeiras caídas, fazer turismo de trilha, ecoturismo em geral, sem que a gente derrube madeira, tá bom? Muito bem. Agora, se a sua área for uma área considerada pequena, o que é uma área rural pequena? É uma área de até 4 módulos fiscais. Professor, eu já ouvi falar esse termo módulos fiscais. What the hell is that? Gente, dentro do mundo fundiário, nós dificilmente falamos tamanho de área da maneira como normalmente a gente costuma ouvir, dentro desse mundo, tá? Fundiário. Por quê? Porque a depender da categoria da sua área, você tem alguns benefícios, sejam benefícios tributários, sejam benefícios governamentais, tá? Então, módulos fiscais é a quantidade de módulos fiscais. O que são módulos fiscais? É um tamanho padrão. Só que esse tamanho não é tão padrão assim, porque ele varia para cada município do Brasil. Então, nós temos aí 5.600 tamanhos padrões. Tá? Então, para Manaus, o módulo fiscal é um tamanho, para Curitiba é outro tamanho, para Presidente Figueiredo é outro tamanho, para Itacoatiara é outro tamanho. Mas o fato é que, consideradas pequenas, são áreas com até 4 módulos fiscais. Qual é esse tamanho na prática? A gente primeiro precisa verificar qual é o tamanho do módulo fiscal daquele município, para saber qual é o tamanho de fato, tá certo? Mas nessas áreas consideradas pequenas, ou seja, até 4 módulos fiscais, também é possível fazer manejo florestal, dentro das reservas legais. Por quê, gente? Porque a área já é pequena. Se você não puder manejar a sua madeira, né, numa área de 4 módulos fiscais, a área de uso já é minúscula, tá? Então, o manejo florestal, consciente, observando o princípio do desenvolvimento sustentável, é possível sim que seja explorado. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Percentuais mínimos. Esse quadrinho aí é legal. Quais são os percentuais mínimos de reserva legal? No mínimo, dentro do bioma Amazônia, na Amazônia Legal, e a gente tem que levar em consideração que a Amazônia Legal não é apenas a Amazônia,
É um pouquinho mais do que a Amazônia, tá? Então, dentro da Amazônia Legal, nas florestas da Amazônia Legal, nós não podemos reservar uma área menor que 80%. Pode ter de reserva legal 90%? Pode. Pode ter de reserva legal 95%? Pode. Só que se você reservar 95%, você vai acabar ficando com apenas 5% de área de uso. Tá? Agora, no Cerrado da Amazônia Legal, olha como eu acabei de falar, que a Amazônia Legal não é só a Amazônia, tem Cerrado dentro da Amazônia Legal. Porque nós temos na Amazônia Legal Maranhão, nós temos um pedacinho de Goiás, nós temos ali boa parte do Mato Grosso, tá? Então tem Cerrado também. No Cerrado da Amazônia Legal, a gente não pode reservar uma área menor que 35%. Pode ser 40%? Pode. Pode ser os mesmos 80% da hipótese anterior? Pode. Só que você vai perder área de uso. E no restante do Brasil, no mínimo 20%. Se você quiser reservar lá na Mata Atlântica 90%, não tem problema. Mas você vai perder área de uso. Tá bom? Muito bem. Em casos excepcionais é possível haver redução dessas faixas, tá? Mas aí você precisa ver as hipóteses previstas lá no Código Florestal. Tá bom? APP como RL. Eita sigla. APP, Área de Preservação Permanente, e RL, Reserva Legal. Antes desse novo Código Florestal de 2012, você não poderia adicionar à área de reserva legal uma área de APP. Você excluía. Então, toda a área de APP era excluída da reserva legal, de modo que, quando você quando você fazia a sua reserva legal, dava muito mais que 80%, porque toda aquela área de reserva legal não era contada. E aqui na Amazônia, que cada 3 passos tem uma APP, aí era, às vezes, o terreno todo. Não posso plantar nada, não posso criar galinha, porque tem uma APP aqui, e daqui 3 passos tem mais uma APP, então não posso mais mexer em nada disso. Tá? E onde não tem APP, tem que fazer reserva legal, acabou minha cota. Com o novo Código Florestal, que não é tão novo assim, já tem 9 anos, é de 2012, foi possível agregar à reserva legal aquela cota de APP. Então, tudo aquilo que a gente estudou há 10 minutos atrás de APP, de cobertura florestal, relacionado à cobertura florestal, pode ser adicionado a esses percentuais mínimos. Tá? Pode ser adicionado a esses percentuais mínimos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma área que está ali naquela terceira hipótese, outros biomas. Então, eu preciso reservar 20%. Eu tenho 10% de APP, mais 10% de reserva legal, está resolvido o meu problema. No código anterior, isso daqui era desconsiderado, então eu tinha que fazer uma reserva legal de 20%. Professor, isso é bom, isso é ruim? Não vou entrar nesse mérito. O que eu posso dizer é que quando estavam aprovando isso, saiu até briga no Congresso Nacional. Defensores do meio ambiente, com o agronegócio, ali eles estavam bem acirrados nessa situação. Tá certo? Agora, gente, olha que interessante. Professor, o que acontece quando eu avanço dentro da área, avanço na área da reserva legal? Primeiro, você está incorrendo numa infração, no mínimo administrativa. E como é que eu faço para reverter essa situação? Eu tenho que restaurar aquele bioma? Eu tenho que restaurar aquela área que eu avancei? Não necessariamente. Porque se outra pessoa tiver reserva legal em excesso, eu posso compensar. Então, se eu desmatei 10 mil hectares, que é coisa pra caramba, se eu avancei 10 mil hectares na minha área de reserva legal, e o Dr. Porto tem 10 mil hectares averbado no cartório, dentro da área dele, como excesso de reserva legal, na Amazônia é 80%, mas ele colocou 80% mais 10 mil hectares. Ele fala, Vanilton, é o seguinte, vamos fazer negócio? Porque para eu restaurar o meu ecossistema,
eu vou ter que gastar, será que não? E muito dinheiro. O que é mais fácil? Resolver o problema imediatamente. Quanto é, Luiz Porto? Compensa um pelo outro. Então, por essa razão, tem muita gente que a gente vai já ver os instrumentos econômicos, né? Alguns instrumentos econômicos interessantes, e a cota de reserva ambiental é um instrumento extremamente interessante, porque você pode fazer uma servidão florestal adicional à sua reserva legal para comercializar. Né? E aí o que aconteceu? A floresta em pé valeu mais do que derrubada. Né? Olha, lógica interessante. Então vamos lá. Caso o proprietário já tenha instituído a sua reserva legal, então ele instituiu a reserva legal, e verificar que com a APP, então ele olhou ali a APP, rapaz, eu não contei com aquela APP. Quando ele contar com aquela APP, a reserva legal vai dar excesso, não é verdade? O que ele pode fazer com esse excesso? Pode transformar em cota de reserva ambiental para fazer essa compensação. Então, o montante ultrapassou a cota mínima, ele poderá converter o excedente de reserva legal em CRA. Nos imóveis de até 4 módulos fiscais, a reserva legal pode ser totalmente convertida em CRA. Por quê, gente? Porque nas áreas pequenas, não pode fazer manejo florestal? Nas áreas pequenas, eu acabei de falar, pode fazer manejo florestal dentro das reservas legais. Uma vez que ele institui uma servidão florestal, transformando aquilo ali em cota de reserva ambiental, ele não vai mais poder fazer o manejo florestal. Mas aí ele pode se utilizar economicamente para compensar outras áreas. Só tem uma regra, precisa ser o mesmo bioma. Eu não posso compensar a Amazônia com Mata Atlântica. Eu posso compensar a Amazônia no Acre com a Amazônia no Pará? Posso. Tá? Antes era um pouco mais restrito, antes desse novo código, mas agora ampliou um pouco mais. Antes era só na mesma bacia hidrográfica. Tá bom? Beleza? Tá? Então, o que é a cota de reserva ambiental? Nós já falamos sobre ela. Sobre a parcela de área preservada que ultrapassar as cotas mínimas da reserva legal, poderão ser instituídas as CRAs. Trata-se de um título representativo, um certificado, né, de área com vegetação nativa transacionável, compensável. Né, tem por objetivo compensar áreas de reserva legal degradada. Essa compensação pode ser feita entre áreas de mesmo bioma. Tá bom? Então, há 4 formas de se instituir o CRA. Então, se você estiver dando uma consultoria e o seu cliente falar, rapaz, eu gostei daquele negócio, quero ganhar dinheiro mantendo a minha floresta em pé. Como é que eu faço? Você vai abrir o cardápio. Nesse cardápio vão ter 4 tipos de suco. Suco de laranja, de limão, de abacaxi e de uva. Quais são esses 4 tipos de sucos? Servidão florestal, você pode fazer isso por meio de servidão florestal. E essa servidão florestal ela pode ser definitiva, essa limitação que você se autoimpôs para não degradar a sua área pode ser definitiva, permanente, ou pode ter um prazo, normalmente 30 anos. Também, correspondente à área de reserva legal instituída voluntariamente, que tiver em excesso, que é o exemplo que a gente acabou de dar agora há pouco, protegida na forma de RPPN, que é um tipo de unidade de conservação que o proprietário pede para o poder público instituir. Poder público, eu gostaria que você instituísse sobre a minha área uma unidade de conservação. E essa categoria, nós veremos a seguir, que ela é perpétua. E aí, uma vez que eu tive essa benevolência com a humanidade, de transformar aquela minha área numa área intocável, por meio da instituição de uma RPPN, por que não ganhar dinheiro com isso? E já adianto que, quando você tem uma RPPN, você não paga IPTU se estiver em área urbana e nem ITR se estiver em área rural. A gente tem uma RPPN aqui, que é a RPPN da Honda, tá? Então, ali na colônia japonesa. A partir da vegetação existente em propriedade rural localizada no interior de unidade de conservação de domínio público que ainda não tenha sido desapropriada. Nós veremos também, quando fizermos o estudo da unidade de conservação, que o poder público institui outras categorias de unidade de conservação, que não a RPPN, e que é preciso, e como não há compatibilidade
entre a categoria da unidade de conservação e a propriedade privada precisa ser desapropriada. Mas o poder público não desapropria. Olha, bonitão, não desapropria. Por quê? Porque não tem dinheiro. Quer preservar, institui em cima de uma propriedade minha, particular, comprada há muitos anos ou herdada, uma unidade de conservação. Não tem problema. Está na lei, é possível, é. Mas o que diz o direito administrativo? Desapropriações você precisa fazer com indenização prévia, justa e em dinheiro, não é isso que a gente aprendeu? Não foi isso que a gente aprendeu em direito administrativo? Pois é, aí não vem nem indenização prévia, nem justa e nem dinheiro. E aí fica calado. Não, não é comigo não. Como não é comigo? Para resolver o problema, já que não tem dinheiro em caixa, o poder público falou, beleza, então já que eu não te indenizei, você pode transformar toda a sua área em cota de reserva ambiental e compensar com o porto. O porto vai te pagar e é como se fosse a indenização. Aí melhorou um pouquinho. Porque entre eu perder uma área, aí eu tinha que entrar com indenização, né? Desapropriação indireta, né? Desapropriação indireta é aquela em que você demanda ao poder público que lhe indenize. Não é isso? Demanda que o poder... Você perceba, gente, que o direito ambiental é muito transversal, né? Já falamos aqui de direito ambiental, de direito criminal, de direito administrativo, direito tributário, e a gente vai falando de direitos e direitos e direitos. Então, às vezes eu tenho que puxar lá do fundo do baú um instituto que fazia tempo que eu não falava. Então, desapropriação indireta é isso. E aí, poder público, vai me indenizar ou não? E aí a gente sabe que tem a reserva do possível, né? Rapaz, eu até quero te indenizar, mas com que dinheiro? E aí, lembra das 3 letrinhas que eu pedi para vocês armazenarem no HD de vocês? CAR, Cadastro Ambiental Rural. O que é isso? Gente, o Cadastro Ambiental Rural é um instituto do direito ambiental, do direito agrário, que nada mais é, que surgiu com o Código Florestal agora, de 2012, e nada mais é do que uma autodeclaração. Ora, se eu sou proprietário e sou posseiro daquela área, para minimizar o impacto da desorganização fundiária que nós temos no Brasil, em especial na Amazônia, os conflitos fundiários que nós temos, então eu vou permitir que as pessoas façam uma autodeclaração. Ela vai acessar um computador, um sistema informatizado, e ela vai fazer a autodeclaração daquela terra, o tamanho daquela terra, a área, o perímetro, localização, e vai dizer onde é a área de uso, vai dizer onde é a reserva legal, vai dizer onde tem a APP, e pelo menos o poder público já vai ter uma noção de quem tem a posse daquela área. Pelo menos para responsabilizar alguém quando aquela área for encontrada degradada. Então, considera-se um enorme avanço o Cadastro Ambiental Rural. Agora, o poder público imaginou que as pessoas iriam aderir facilmente ao Cadastro Ambiental Rural. No entanto, é necessário que haja estudos de profissionais, de técnicos que tenham expertise em medições de áreas, etc. E o poder público e muitas propriedades, muitas famílias não têm essa grana para pagar esses profissionais. E o poder público ficou de disponibilizar também profissionais que fizessem, que auxiliassem no CAR, tecnicamente, tanto nas medições como na inserção de dados, e também, até agora, não conseguiu. Razão pela qual foi retirado o prazo de inserção do CAR, não existe mais prazo. No entanto, quem quiser obter financiamento bancário vai ter que fazer o CAR, tá bom? Vai ter que fazer o CAR. Crédito Agrícola e Seguro Rural, tá bom? Então, o que é o CAR? É um registro público eletrônico de âmbito nacional obrigatório para todos os imóveis rurais, tá? Rurais. Com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, então não é só propriedade, é posse também, e compor a base de dados para o combate ao desmatamento, controle, monitoramento e planejamento, tá bom? Então, exatamente aquilo que nós falamos, tá? Olha aí outro benefício para imóveis de até 4 módulos fiscais. A inscrição no CAR deve ser gratuita, tá? Neste caso, o poder público ficou obrigado a prestar apoio técnico. Atenção 1.
o CAR não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse. Porque qualquer um pode abrir a base de dados e fazer um CAR. Tá? Então, 2, mas pelo menos já tem alguma informação. 2, os produtores que se inscreverem no CAR até 31 de dezembro de 2020 têm até 2 anos para requerer adesão no PRA. E o que diabo é PRA? Programa de Regularização Ambiental. Então, quando você tem o CAR e fez o CAR até 31 de dezembro de 2020, você tem até 2 anos para aderir ao PRA. E qual que é a vantagem de aderir ao PRA? Primeiro, o que é o PRA? É um conjunto de ações a serem desenvolvidas por proprietários e poceiros rurais com o objetivo de adequar e promover a regularização ambiental. Ao aderir ao PRA, o proprietário ou possuidor de imóvel que tenha realizado a supressão vegetal nativa em áreas até 22 de julho de 2008, olha a data Cinderela. Então, o proprietário que desmatou, que degradou até 22 de julho de 2008, se tiver aderido ao PRA, ou se tiver feito o CAR até o último dia do ano passado, ele tem até o último dia do ano que vem para estar isento de quê? Autuação e também as suas multas serão suspensas. Vale a pena aderir ao PRA? Vale a pena aderir ao PRA. É fácil? Não, não é fácil. Porque você primeiro tem que fazer um CAR. Cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA, as multas serão consideradas como convertidas em serviço de preservação, melhoria e recuperação de qualidade do meio ambiente. Gente, esse termo aqui, serviço de prestação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, nada mais é do que um tipo de sanção. Quando a gente estuda direito penal, a gente, lá em Teoria das Penas, a gente descobre que existem 3 tipos de pena no direito penal. Não é isso, doutor Luiz Porto? Primeiro tipo, pena privativa de liberdade. Segundo tipo, pena restritiva de direito. Terceiro tipo, pena de multa. No direito ambiental, a gente tem esse tipo aqui também, ó. Serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Tá? Então, quando você adere ao CAR, ao PRA, toda e qualquer melhoria que você tenha feito é considerado isso para efeito de sanção. Opa, não, eu já paguei a minha sanção. Antes mesmo de ser sancionado, você já pagou. Olha que interessante. Então, tem muita vantagem de você aderir ao PRA. Não é simples, não é fácil, não é barato, mas você tem algumas vantagens. Certo? Muito bem. Reposição florestal. Gente, qualquer pessoa que se utilize de um recurso ambiental, qualquer pessoa que se utilize de um recurso ambiental chamado madeira, e se essa madeira for oriunda de uma árvore que ele teve que derrubar para isso, ele vai ter que compensar aquela derrubada. Tirei uma árvore e vou ter que plantar 2. Tirei uma árvore e vou ter que plantar 3. E essa compensação vai ser feita de acordo com a legislação de cada estado e de acordo com a avaliação do órgão técnico que autorizou aquela supressão vegetal para utilização. Então, quem está obrigado a fazer a reposição florestal? Todas as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão vegetal nativa ou detenham autorização para supressão de vegetação nativa. Gente, só nativa que entra nesse cômputo, porque a plantada, teoricamente, você já fez a reposição antes de extrair. Né? Faz todo sentido isso. Então, se você planta, você pode tirar aquilo que você plantou. Há uma discussão doutrinária se a madeira de lei ela é passível de extração quando é plantada. Tá? A maioria da doutrina diz que é sim passível, mas ainda tem algumas pessoas que entendem que não. Então, o que isso vai gerar? Desestímulo a plantar e, segundo, estímulo a buscar a madeira ilegal. Né? Então, é melhor que se permita.
Fica dispensada da reposição florestal a utilização de matéria-prima florestal para consumo doméstico, na propriedade ou posse rural. É óbvio, se eu preciso de uma mesa, eu vou lá no mato, corto a árvore e faço a mesa. É evidente. Madeira serrada ou aparelhada, produto acabado para uso final intermediário, costaneira, cavaco, matéria-prima florestal. Blá, blá. Então, é importante, da mesma forma como o item lá da APP, você não precisa decorar isso, você precisa saber que existe. Você precisa saber que existem situações em que você não é obrigado a fazer a reposição florestal e você precisa saber onde está. Tá? Então, nós temos aí a legislação, o Código Florestal, que diz o que lhe obriga a fazer reposição florestal e quando você não está obrigado a fazer reposição florestal. Qual que é a relevância prática para a minha vida, professor? Muito simples. Se o seu cliente está sendo compelido a fazer reposição florestal, diga para o agente público que você não precisa fazer porque você está enquadrado naquela hipótese de dispensa de reposição florestal. Então, essa é a aplicação prática para esse conhecimento. Beleza? Vamos falar de terras indígenas? A gente vai falar de terras indígenas, depois a gente vai falar de unidade de conservação, para que só então passemos ao estudo do tema de número 7, tá? Que é um tema tão longo quanto o tema 6, tá certo? Então, terras indígenas, qual é o fundamento constitucional? O fundamento constitucional lá no artigo 231 e 232 da Constituição Federal. Nós temos um código indígena? Sim, nós temos o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 1973. Professor, está meio antigo esse Estatuto do Índio, né? Está bastante antigo. E o pior não é nada, é que a atualização desse Estatuto do Índio já está defasado, porque, salvo engano, é de 2000, a atualização. Então, nós já estamos em 2020, então já está bastante defasado. O que é o índio? Gente, o índio é toda aquela pessoa que tem um ancestral ou tem a sua origem pré-colombiana. Como é que eu sei se a minha origem é pré-colombiana, professor? Você tem um espelho em casa, se olhe. A minha origem, dá para ver que não é pré-colombiana. Mas tem gente que nitidamente a gente consegue ver. Isso é preconceito? Não, é característica física, gente. Né? Então, origem pré-colombiana que é reconhecido pela comunidade indígena e também se reconheça como índio. Então, são esses 3 requisitos. Origem pré-colombiana, espelho em casa. Segundo, nem sempre a gente vê com características físicas, mas normalmente sim. Tá? A gente pode fazer aí uma genealogia para saber se tem origem pré-colombiana, não tem problema nenhum. Tá? Mas aquele que tem origem pré-colombiana se reconhece como índio e tem uma comunidade indígena que ele reconhece como parente, que é como os índios se chamam, esse é considerado índio, tá certo? E o que são as terras indígenas? Que é isso que nos interessa. Terras indígenas são aquelas que tradicionalmente foram ocupadas ou são ocupadas pelos índios. Tradicionalmente é a palavrinha mágica, tá? Professor, o Brasil todo então é terra indígena só. Gente, não é assim. Os índios, eles têm uma delimitação migratória muito interessante. Inclusive, no momento da demarcação da terra indígena, vários estudos antropológicos, sociológicos, jurídicos, florestais, ambientais, faunísticos, tudo que é tipo de estudo que você possa imaginar, mas sobretudo antropológico, é o que vai definir o perímetro migratório daquela comunidade indígena. E aí aquela área, que é onde tradicionalmente ele ocupa, é que será demarcada e homologada como terra indígena. E aí a terra indígena é dos índios, né? Não, a terra indígena é da União. São bens da União, as terras indígenas. Né? Foi isso que a gente estudou em Direito Constitucional? Terras indígenas são bens da União. Agora, olha que interessante, pessoal. O poder público cria a terra indígena? Não.
ele declara que aquilo ali sempre foi uma terra indígena. Então, o ato homologatório não tem natureza constitutiva, tem natureza declaratória. Qual que é o efeito prático disso? Aí tem efeito prático demais, sobretudo indenizatório na hora da desapropriação. Você vai ser desapropriado, né? Teoricamente desapropriado, mas na verdade, se aquela área nunca foi sua, você vai ser desapropriado, né? Vai ter, na verdade, uma emissão na posse, vamos assim dizer. E você vai ser indenizado de quê? Da área? Ora, se a área nunca foi sua, como é que você vai ser indenizado? Você vai ser indenizado das benfeitorias feitas nas áreas durante o tempo em que você estava tomando conta dela. Que foi o que aconteceu na Raposa Serra do Sol com os arrozeiros. Então tinha lá casas, tinha gado, tinha plantação, tinha fábrica de arroz, e aí os arrozeiros foram indenizados disso. As terras valiam muito mais, mas nunca foram deles. Ah, mas e os títulos? Não interessa. Por quê? Porque a natureza jurídica da homologação é declaratória e não constitutiva. Da mesma forma como uma sentença declaratória de paternidade não faz o menino virar teu filho a partir daquele momento. Declara que aquele menino sempre foi teu filho. Então, essa é a diferença entre a natureza declaratória e constitutiva. Ok? Muito bem. As terras indígenas são indisponíveis, inalienáveis e os direitos sobre elas são imprescritíveis. Muito bem. Também não pode ser reduzida a terra indígena, hein, gente? Professor, como é que faz para reduzir ali a Raposa Serra do Sol? Não está ocupando ali mais da metade do estado de Roraima? Sim. Como é que faz? Nova Constituinte. A gente vai ter que estabelecer um estado novo, tá? Uma outra república, como foi feito em 1988. Então, só se estabelecendo um poder constituinte originário. Tá? Originário. Os índios não podem ser retirados das terras indígenas, salvo em duas hipóteses. Se houver uma catástrofe, aí tem que tirar. Não tem jeito. Né? Em caso de catástrofe ou epidemia, coronavírus, que põe em risco a sua população, ou no interesse da soberania do país. Foi numerado 1 e 2 porque para cada um desses tem uma repercussão diferente. Gente, quando há uma catástrofe, ninguém pode ficar consultando o Congresso Nacional. Olha, Congresso, vocês podem passar aí 1 ano discutindo se a gente vai tirar os índios dali daquela área por causa daquela catástrofe, daquela epidemia. Não tem esse tempo. Às vezes é de um dia para o outro. Então, o poder, o Executivo Federal, ele pode, ad referendo do Congresso Nacional, tirar os índios dali daquela área. Tá? No caso de catástrofe ou epidemia. Agora, no caso do interesse da soberania do país, aí sim tem que ser precedido de uma consulta ao Congresso Nacional. Tá certo? Muito bem. Em qualquer hipótese, cessadas as circunstâncias que motivaram a retirada dos índios, tem que colocar os índios de volta. Tá? Porque as terras são terras indígenas. Tá bom? Professor, extração mineral em terras indígenas pode? Não só pode, como a Constituição já previu isso. Tá? Então, essa coisa de, não pode, porque, nossa, que absurdo, extração mineral em terras indígenas. Gente, está na Constituição. Artigo 232, parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com a autorização do Congresso Nacional, aí sim ouvidas as comunidades afetadas, ouvindo, tá? É consultivo. Ficando-lhes assegurada a participação dos resultados da lavra. Como é o nome disso? Royalty. Tá? Royalty. Beleza? Muito bem. Então, gente, nós vamos agora falar sobre o último tipo de espaço de área especialmente protegido, espaço territorial especialmente protegido, que é a unidade de conservação. O que é a unidade de conservação? É um espaço territorial especialmente protegido instituído pelo poder público. Instituído pelo poder público.
Então, o poder público olha determinada área, percebe que aquela área tem uma característica importante para a manutenção de processos ecológicos, tá? Ou qualquer coisa do gênero, e ele fala, eu preciso proteger essa área. Como? Instituindo por meio de lei ou por meio de um decreto. Então, beleza, muito simples, professor. Institui um decreto ali, protegeu e não pode fazer mais nada. Não. Existe um espectro de possibilidades de realização de atividades dentro dessas unidades de conservação. A depender da categoria da unidade de conservação, você pode fazer coisas mais, atividades mais nefastas ao meio ambiente, ou não, dentro de unidade de conservação não poderia dizer nefasta, mas pouco protetiva, vamos colocar assim, até atividades mais protetivas. Ou nenhuma atividade. Então, nós temos aí uma gama, né, de possibilidades de unidade de conservação a serem instituídas. São, pelo menos na lei do SNUC, no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nós temos 14 categorias de unidade de conservação. Tá? 14 categorias de unidade de conservação divididas em 2 grandes grupos. O grupo de proteção integral, olha o nome, proteção integral, então eu preciso proteger o meio ambiente. Proteger, gente, tem muito a ver com contemplar. Eu não posso tocar, eu posso apenas admirar, contemplar, mas não posso fazer nada. E o outro é o grupo de uso sustentável. Então, eu posso usar, mas conservando. Então, perceba que a palavra tem poder. Uma coisa é eu dizer, eu estou protegendo uma área. Outra coisa é eu dizer, eu estou conservando uma área. Quando eu estou conservando, eu estou utilizando de maneira sustentável. Quando eu estou protegendo, eu estou praticamente não fazendo nada. Praticamente não fazendo nada. Tá? Então, nós temos as categorias das unidades de conservação, que tem esse espectro, dividido em dois grandes grupos, e cada grupo tem um conjunto de categorias. E a gente vai já falar sobre cada uma dessas categorias, tá? Então, unidade de conservação da natureza, o C, essa sigla é uma sigla consagrada, tá? Então, se vocês tiverem chance de fazer concurso público aí, ou quiserem, vocês virem a sigla UC, não tentem anular a questão, porque é consagrado suficientemente ao ponto de não anular determinada questão. Teve um concurso aí que quiseram anular porque estava o C, né? Aí perguntaram, mas você não sabe o que é CPC? Sei, então você tem que saber o que é o C, tá bom? Então, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação foi instituído pela Lei 9985. As UCs, o que são UCs e como são criadas? São áreas que passam a ter proteção especial, decorrente de ato do poder público. A instituição de uma UC deve ser precedida de estudos técnicos e consulta pública. E caso sejam instituídas sobre áreas particulares e não for permitida a coexistência com áreas públicas, com áreas privadas, né, áreas públicas com privadas, deve haver a desapropriação, com a consequente indenização. Então, nós temos aí os 2 grandes grupos de proteção integral, né, que significa preservação ou uso indireto, sem envolver consumo, só envolvendo a coleta dos recursos naturais, né, até trilhas de ecoturismo, pode haver coleta de frutos, coleta de sementes, tá bom? Muito bem. Que são a ESEC, a Rebio, o Parque Monat e a RVS, nós vamos ver cada uma delas. E nós temos a de uso sustentável, que tem tudo a ver com conservação ou uso direto, ou seja, envolve sim o consumo, envolve a coleta dos recursos naturais, né? Como peixes, a madeira, tá? Então, nós temos aí a APA, a Área e Floresta, a RESEX, REFAO, RDS e RPPN. RPPN eu já apresentei um pouquinho para vocês, vou apresentar um pouco melhor, tá bom? Estamos concluindo, tá, gente? Olha que interessante esse quadro que eu fiz para presenteá-los. Nós temos aí as categorias de unidade de conservação no âmbito federal, nós temos as categorias de unidade de conservação daqui do estado do Amazonas, e nós temos as categorias das unidades de conservação do município de Manaus. Então, perceba aí que as UCs estaduais são, em número,
tem duas a mais, né? Então nós temos ali, inclusive eu coloquei de forma a ficar o mais coincidente possível, né? Então nós temos ali a floresta nacional, nós temos equivalente à floresta estadual, mas não temos uma floresta municipal, né? Nós temos a Resex aqui, mas não temos Resex municipal. Já a RDS nós temos, tá certo? Então, aqui nós temos adicionalmente duas categorias a mais no Sistema Estadual de Unidade de Conservação, que é a Lei 53 de 2007, lei complementar daqui do Estado do Amazonas, e nós temos aí aqui no município de Manaus, 3 a mais aqui, com 2 menos, então temos 1 a mais. Então nós temos aqui as categorias, tá? As categorias ESEC, REBIL, PARC, MONAT e RVS. Tá? Objetivos principais além da proteção: pesquisa e educação, monumento natural, pesquisa, educação e conservação, refúgio da vida silvestre, pesquisa e educação. A realização de pesquisa depende de autorização prévia do órgão gestor? Sim, para todos. Tá? Professor, a gente não vai olhar essa tabela aqui não, né? Não. O material está aí, está disponível. Essa tabela é a tradução da lei. Só que eu desenhei essa tabela para facilitar a vida de vocês. Tá? Então, nós temos aqui os dois grandes grupos ali, proteção integral, ali no canto superior esquerdo, e nós temos uso sustentável. Tá? O sustentável, inclusive, ocupou 2 slides. Por quê? Porque são 7 categorias de unidade de conservação. A floresta, Resex, RDS, Refal, ARI, APA e RPPN. Tá bom? Então, vocês fiquem à vontade, depois analisem essa tabela. Essa tabela corresponde mais ou menos a 60% da lei, porque a lei 60% dela detalhando cada uma dessas unidades de conservação, e nós transformamos esses 60% da lei num quadro, porque a gente entende que a comunicação visual às vezes flui melhor do que a comunicação lida, tá certo? Então, para concluir, nós temos aí esse nosso último slide, muito importante e exige a atenção dos senhores, como todas as outras informações que aqui foram transmitidas. Eu tenho um espectro que vai de uma categoria mais flexível a mais protetiva, mais rígida. Quando eu falo rígida, protetiva, de proteção. Tá? Qual que é a intenção do legislador? Proteger o meio ambiente. Tá? Essas unidades de conservação, elas não são estanques. As categorias podem ser alteradas. Pode passar de uma categoria para outra. Pode passar até de um grupo para outro. Não tem nenhum problema. Da mesma forma, como eu posso reduzir o perímetro da unidade de conservação. Também não tem nenhum problema. Isso é possível. Só que é mais difícil do que eu ampliar a proteção. E a Constituição Federal determinou que fosse mais difícil. Então, se eu tenho uma unidade de conservação pequena, uma RDS, por exemplo, que é uma das categorias da proteção integral, de sustentável, e eu quero ampliar a proteção, ou seja, eu quero ampliar o perímetro, eu estou protegendo mais o meio ambiente. Isso precisa ser fácil. Agora, se eu tenho uma unidade de conservação de um perímetro maior e eu quero diminuir, isso precisa ser difícil. E tem coisa mais difícil nesse mundo do que uma lei? Pois é. Para eu desproteger o meio ambiente, eu só posso por meio de lei. Para eu proteger mais, eu posso com uma norma de mesma hierarquia ou uma lei. Evidentemente que a lei pode tudo, né? Agora, se essa unidade de conservação ela for instituída por meio de lei, vai ter que ser por lei, porque só lei muda a lei. Em resumo, se eu quiser mudar uma unidade de conservação, seja no tamanho dela, no perímetro, ou na sua categoria, eu preciso primeiro compreender, eu estou tirando proteção ou dando mais proteção? Se eu estou tirando proteção, eu nem penso mais em outra coisa, só lei. Ainda que ela tenha sido instituída por
um decreto ou por uma portaria, porque isso é possível. Uma portaria do Poder Executivo instituir uma unidade de conservação, da mesma forma como é possível uma lei do Congresso Nacional instituir uma unidade de conservação. Se a unidade de conservação for federal, Congresso Nacional. Se a unidade de conservação for estadual, Assembleia Legislativa. Se a unidade de conservação for municipal, Câmara Municipal. E da mesma forma, se for federal, o presidente da República pode instituir por meio de decreto, portaria ou decreto ou portaria. Se for estadual, o governador pode instituir por meio de decreto ou portaria. Se for uma unidade de conservação municipal, pode ser instituída pelo prefeito municipal por decreto ou portaria. Tá certo? Muito bem. Zona de amortecimento, toda unidade de conservação tem um perímetro ao redor, que é uma zona de amortecimento. A partir dali já começa a incidir a unidade de conservação, gente. Se é instituída pelo poder público para preservar, significa que é o quê? Qual é a natureza jurídica? Limitação administrativa. Então, há uma borda chamada zona de amortecimento, ou também conhecida como buffer, cuja distância é definido pelo estatuto da unidade de conservação, que é chamado de plano de manejo, segundo o SNUC, ou plano de gestão, segundo o Sistema Estadual de Unidade de Conservação. Então, esse buffer, ele já inicia uma limitação administrativa não rígida quanto aquela existente internamente da unidade de conservação, mas já há uma zona de amortecimento em que determinadas atividades já não podem ser feitas ali, porque dentro da unidade de conservação não pode gerar o impacto. Quem faz a gestão das unidades de conservação, quem preside, quem faz a gestão é um conselho, tá? Sempre será um conselho que vai fazer a gestão, tá? Então, quem faz a gestão não é o ICMBio, tá bom? Quem faz a gestão é um conselho presidido pelo ICMBio. Esses conselhos, eles têm duas formas de serem instituídos, ou como conselho consultivo ou como conselho deliberativo. Conselho consultivo, o nome já está dizendo consulta. Conselho deliberativo, o nome já está dizendo delibera. Consultivo, uma consulta não é algo cogente. Eu ouço e acato ou não. Deliberativo, eu estou vinculado à decisão. E aí algumas unidades de conservação, obrigatoriamente, tem que ter conselho consultivo, outras unidades de conservação têm que ter conselho deliberativo. Também eu traduzi o que dizia a lei, tá? E fiz esse macete aí. Conselho consultivo, todas as unidades de conservação de proteção integral e também a floresta. Todas as unidades de proteção integral e também a floresta. Floresta, gente, é uma categoria de unidade de conservação, tá? Tem a floresta que a gente conhece, cheia de arvorezinha? Tem. Mas uma das categorias de unidade de conservação de uso sustentável é chamada de floresta. E o Conselho Deliberativo, só 2 unidades de conservação, obrigatoriamente tem que ser Conselho Deliberativo, RESEX e RDS. Todas as demais de uso sustentável pode ser ou Conselho Deliberativo ou Conselho Consultivo. É esse Conselho Deliberativo e esse Conselho Consultivo que faz a gestão das unidades de conservação sob a presidência do Instituto de Conservação de Biodiversidade Chico Mendes, o ICMBio, tá? E ele vai fazer com base no estatuto da unidade de conservação chamada Plano de Manejo no SNUC ou Plano de Gestão no Sistema Estadual de Unidade de Conservação do Amazonas. Tá certo, gente? Pessoal, ufa! Né? Quanta coisa a gente viu aí nas áreas, nos espaços territoriais especialmente protegidos, né? Coisas extremamente aplicáveis sob o ponto de vista prático, né? E a tendência é que, à medida em que o curso vai avançando, a gente vai deixando a teoria de lado e vai avançando nas questões mais práticas. Nossa próxima aula, a gente vai trabalhar a Política Nacional de Meio Ambiente e vai falar sobre o famoso CONAMA, né? Que faz muita coisa aqui no Brasil, beleza?